Sem dúvidas, a presa dos Onis deseja aprender a caçar na superfície perigosa e cruel. Haruardo, domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vou apresentar pontos do que eu achei, de como foi e o que eu gostei sobre The Promised Neverland e seu segundo episódio da segunda season. Para os mais íntimos, vamos falar sobre Yakisoku no Neverando e seu episódio mais recente, onde vemos mais do universo de Neverland. Finalmente temos informações sobre o motivo da produção das fazendas, do porquê as crianças são tão cultivadas lá. Sabemos quanto tempo já se passou da promessa e qual é o significado dessa promessa, que é um acordo entre humanos e Onis que dividiu o mundo em dois mundos. E assim vemos que Ema aprende onde ela está e como poderá ir ao lado dos humanos e se ela poderá ir. A partir disso, algumas adversidades aparecem, mas alguns conhecimentos também. Afinal, passando 5 dias na floresta para chegar em seu objetivo, ela aprende dos Onis, que são Onis do bem, aparentemente, Mudiko e Sanjo, conhecimentos sobre refeições, sobre alimentos e sobre caça. A partir disso, chega a ser interessante, porque foi um episódio muito emocional, foi um episódio muito bem feito nas expressões, e a partir disso eu ressalto que Ema já era minha menina dos olhos, agora ela é mais meu bebê, porque ela nos mostra uma grande cena de desenvoltura em crescimento. Afinal, primeira season, desenvolvimento bacana. Já no início, segundo episódio da segunda temporada, ela já mostra um amadurecimento que ela tem que saber. Afinal, se ela deseja proteger sua Kazuko, ela tem que virar uma predadora, mesmo que ela tenha que matar uma criatura inofensiva, como seria ela para os Onis. A partir disso, vemos o significado de suas ações e os seus sentimentos. Chega a ser muito emocionante, porque vemos Sonjo tentando acalmá-la, mas vemos que nessa realidade de choque, Ema começa a amadurecer, o que faz com que o episódio seja completo, perfeito e alvo de elogios. E a partir disso, acredito que vamos continuar falando sobre esse episódio, cena por cena, o que eu achei relevante, qual foi o ponto que eu mais gostei, sobre Yakisoku no Neverando, que deveria ficar conhecido como o olhar assustador de Grida pode botar o garoto suicida na linha, então é melhor você tomar cuidado, Rei, Ema e os demais. Começando a impressão geral e clássica do episódio, onde eu levanto pontos altos, vamos logo ao início, falar sobre Mudiko e Sanjo, o nome dos Onis que ajudaram Rei e Ema. É interessante isso porque aparentemente foi informado que eles não se alimentam de carne humana, segundo o que eles mesmos dizem, por conta de que eles seguem doutrinas religiosas, seus próprios princípios, que diferem de muitos Onis, como as crianças já estão acostumadas a ouvir falar. É interessante porque a partir desse modo é mostrado que há vários tipos de Oni, aparentemente, porque se existem eles, pode existir outros que não ligam para a carne humana, como a Mudiko e talvez como Sanjo. É interessante porque vemos um pouco da personalidade deles, parecem Onis do bem, a Mudiko parece aquela demônia gentil que a gente quer cuidar, já o Sanjo tem uma figura meio astuta, assustadora, meio que manipulador, que a gente não confia de primeira, mas parece ser alguém muito habilidoso e ágil e prestativo no que é informado. É alguém que já viveu há vários anos, aparentemente. Então é interessante citar e frisar isso. A partir disso, vemos que o episódio mostra meio que o lado perplexo de Ema Rei, principalmente da protagonista, porque a sua expressão, a forma como ela estava abatida, assustada por ver uma convivência tão simples das crianças com Oni é interessante. Afinal, ela tem já um lado negativo por já ter vivenciado imagens negativas envolvendo outros demônios. Então foi interessante a forma como eles abordaram o sentimento e a forma como a Ema lidou com tudo isso. A partir disso, a gente nota que depois a Ema pede desculpas pela forma como ela agiu, tanto ela como o Rei, e a partir disso é informado sobre esse mundo, sobre o universo Neverland, sobre onde as crianças estão localizadas. Afinal, a promessa, um acordo existiu entre humanos e demônios, e já perdura por mais de 1000 anos. A partir disso, essa promessa consiste na divisão de dois mundos em um mesmo mundo. É interessante porque há mais de 1000 anos, o mundo não havia tido essa divisão, era um mundo apenas onde os mais fortes sobreviviam. Oni se alimentavam de humanos e humanos retalhavam os demônios. A partir disso, ambos cansados, eles fazem um acordo, onde dividiu. Porém, os humanos deram uma oferenda para os demônios não chegarem nem perto do lado deles. E essa oferenda são os ancestrais de Ema Rei. Então é interessante porque a partir disso, vemos que a história de Neverland se passa até o momento atual no mundo dos demônios, do lado deles. E é interessante porque as fazendas são as oferendas dos ancestrais, onde são cultivadas as gerações de humanos desde a primeira geração que foi ofertada. É interessante
é relevante isso, porque mostra que já faz mais de 1000 anos, é um cenário muito dark, mas não é o pior de todos, como Emma diz, porque eles podem tentar atravessar esse lado e ir para o lado dos humanos. Porém, há adversidades, como já foi informado, eles não podem ir para o lado dos humanos. E por qual motivo é esse? E o que acontece se eles forem? É um ponto que você deve ficar ligado. Então, a partir disso, eu acho que é interessante a forma como foi informado tudo isso, e a gente vê que eles vão aprendendo sobre cada coisa envolvendo esse universo, a localidade onde eles estão, porque mostra que a fazenda onde eles estavam era a melhor de todas, mas a partir disso é informado a fazenda onde eles estavam. Então a gente já vê que existem várias outras fazendas, e foi mostrado um novo objetivo de Emma e das crianças, que não é apenas voltar para ajudar Phil e companhia da Gracefield, eles também desejam soltar todas as outras crianças. Então, foi interessante porque já tem mais um objetivo na conta da Emma. Vemos que será uma longa caminhada, esses são 5 dias até eles começarem a chegar na localidade que eles desejam. Então, a partir disso, vemos que terá demônios por perto, então eles precisam de dicas de como sobreviver. Assim, eles vão ver quais alimentos são as melhores formas para eles terem uma refeição rápida, eles também vão aprender, talvez, rotas de fuga, como também mostra que eles vão ter que aprender a caçar para ter uma diversidade de alimentos. A partir disso, vai para o final do episódio, onde vemos que Emma decide ir sozinha porque ela dá desculpa que ela queria ver a localidade. É interessante porque assim ela aprende apenas estando ao lado de Sonjo como caçar uma presa mais frágil que ela, como o pássaro, por exemplo. É interessante isso porque ela aprende o ritual que deve ser feito com um tipo de planta vampiresca, conforme foi informado, que drena o sangue da vítima, e assim se torna uma refeição comível. A partir disso tem a oração que eles devem fazer do ritual. E eu achei um ponto alto porque a gente vê mais da Emma. Digamos que a gente nota mais uma mudança drástica. Porque essa flor que ela teve contato é uma flor que ela já conhecia. É uma flor que ela viu ser perfurada em seus irmãos. A partir disso, ela tem um choque de realidade. Ela pensa no que eles sentiram. É interessante porque ela não quer caçar nenhuma criatura inofensiva. Porém, ela precisa sobreviver se alimentando dessa criatura. Isso mostra o aspecto de sobrevivência da obra de Neverland. É um dos pontos altos, porque a Emma tem que fazer atitudes, coisas que ela não deseja, mas ela precisa disso para chegar no seu objetivo final. Então, é interessante a forma como eles trabalham cuidadosamente cada ponto pequeno, mas que vai construindo o amadurecimento da Emma. É um dos pontos altos já desse início de segunda season. E ciente disso, a gente vê que o Sonjo fala provavelmente como deve ter ocorrido com os irmãos dela, que eles não devem ter sentido dor, e que mostra que essa criatura já está inconsciente enquanto é feito o processo. A partir disso, vemos que o amadurecimento de Emma começa, porque tendo voltado, digamos que para o labirinto onde eles estão usando como rota de fuga, para que nenhum demônio pegue eles, é mostrado que ela está com o olhar abatido, triste, mas de alguém que amadureceu e está ficando mais crescida, está se tornando um adulto nessa realidade onde a sobrevivência é crucial e ela terá de fazer de tudo, concluindo o episódio de uma maneira épica e com hype para o próximo. Sem dúvidas, um ótimo episódio para The Promised Neverland e Exoko no Neverando. Gostei de tudo conforme foi apresentado, cena por cena, cada detalhe, a atmosfera sombria do episódio. Foi dramático no momento certo, vemos a questão de relutância, de drama, mas o amadurecimento dos personagens principais, principalmente em volta do Ray, da Emma, a cena da Grida e Andar foi perfeita, por conta de que não tem como, eu amei a cena dela, ela tava preocupada, mas ela colocou limites, tipo, pare de se fingir de forte, garotinha. Foi muito interessante, porque nessas horas a Grida faz meio que um lado maternal, digamos que de supervisão, que vai puxar a outra orelha da Emma, porque não estava no plano cortar a outra, então ela só tem que puxar a orelha que restou. É interessante porque o Ray começou a rir da desgraça da sua irmã mais nova, mas vemos que os pivetes começaram também a causar problemas para ele, porque eles falaram: você também, hein? É melhor você ficar na tua. Você é o garoto suicida aqui do grupo. Você e o Dazai são ótimos amigos. Por conta de que, se a gente tira o olho, você já tenta se matar. Afinal, você acha que a gente não sabe que você tentou se isca? Diz lá, Sonjo. Ele seria morto, não é? E o Sonjo confirma e acaba com a reputação do Ray. Sério, foi uma ótima cena, porque eu ri demais dessa cena. E depois vem a carga emocional, que a gente até chora quase. Porque a forma como foi trabalhado a questão, a preocupação foi bacana.
tanto o Rei e a Emma veem que eles podem confiar nos demais. E sério, eu acho que toda a questão ali, a atmosfera de família de Neverland é um ponto muito bem trabalhado, da convivência que eles podem confiar uns aos outros. O próprio Dom estava preocupado, a própria Gilda, afinal, não tem como. Desde a perda do Norman, a figura de liderança central também está muito pesando sobre o Rei e a Emma, porque eles já tinham isso, mas a partir de agora eles têm mais. Então, se uma tragédia, se um problema ocorre, eles deveriam confiar mais nos outros. Então, sério, eu acho que foi muito bem feito esse ponto, era interessante e relevante de ser abordado. Então, acredito que a partir disso, praticamente com quase tudo abordado em Neverland, pontos altos para a origem ter sido explicada, para a figura da Emma caçando alimento, outros pontos de elogio, porque foi tudo muito bem informado desde o começo, a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Yakusoko no Neverland? Para o próximo episódio de Promised Neverland, eu espero já ver meio que a primeira conclusão desse arco. O que eu quero dizer com isso? Acredito que, tendo chegado ao destino final, graças ao guia de Mujiko e de Sonjo, as crianças terão adversidades no caminho, afinal, os caçadores não irão desistir de suas presas valiosas. Afinal, se foi mostrado que é uma oferenda valiosa, que não há muitos humanos do lado dos demônios, a não ser essas crianças, a gente deve ficar meio ligado. Então é interessante esse ponto, porque a partir disso não é como se eles fossem desistir das crianças mais valiosas de Gracefield. Então, a partir disso, deve ter meio que uma luta assim de mini-boss, só para dar uma conclusão de arco perfeita. E a partir disso, acredito que daí eles já devem chegar na localidade deles. Isso tudo no mesmo episódio, acredito eu. Mas a partir disso, será que a gente vai ter mais da Emma caçando, mais do Rei, uma conversa de todos, plano sendo arquitetado? Então, a gente vai ter que esperar o próximo episódio chegar pra saber realmente. Mas uma coisa é certa, né? Você sabe que lançando o próximo episódio, a gente vem aqui conversar. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Yakusoko no Neverland Mata Na!